coração de cada um, partindo de mim. Ó Deus, que o Senhor me ensine, me ilumine, usa teu servo, que todos nós possamos entender que nesse momento nós iremos ouvir apenas a voz do Senhor, do nosso bom pastor. Em Cristo Jesus nós oramos. Amém. Por favor, abra a palavra de Deus, a carta de Paulo, a qual escreveu a Timóteo, segunda carta de Paulo, de Timóteo. Quando você encontrar esse texto, fique de pé, por favor. 2 Timóteo, capítulo 1. Amém. Vamos ler a palavra de Deus. 2 Timóteo, capítulo 1, versículos apenas 1 e 2. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, de conformidade com a promessa da vida que está em Cristo Jesus, ao amado filho Timóteo, graça, misericórdia e paz, da parte de Deus Pai e de Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. Podem sentar, irmãos. Você tem certeza da sua salvação? Você tem segurança da vida eterna em Cristo Jesus? O que lhe dá essa segurança? O que lhe dá essa certeza de salvação? Se sim, bênção. Mas se não, se você não tem certeza da sua salvação, se você não tem segurança na vida eterna em Cristo, e se você morresse hoje, e se Cristo voltar hoje? Queridos, Paulo ele fala a respeito disso, nesses 2 versículos que nós lemos, nessa saudação da carta de Timóteo. Nós iremos começar, pela graça do Senhor, e se Ele permitir, uma exposição agora nessa carta. Nós concluímos a carta de Tiago e nos foi proposto agora meditarmos durante esses 4 capítulos da carta de Timóteo. A primeira carta ela já foi exposta para a igreja, vocês já aprenderam nela. E nós iremos a partir de hoje começar nessa segunda carta, nessa segunda epístola de Paulo a Timóteo. E hoje, irmãos, através desses 2 versículos, nós estaremos pensando a respeito disso, da segurança da salvação e da certeza da vida eterna que nós temos em Cristo Jesus. Nós estaremos meditando, através dessa temática, desse assunto, em 3 pontos, onde nós veremos 3 informações importantes, que vai ser crucial, essencial para a nossa caminhada durante essa carta. 3 informações que irão nos conduzir a partir de hoje, e logo mais à noite também, onde nós iremos ver a sequência desse texto, a entender de uma melhor forma aquilo que Paulo ele nos propõe nessa carta para Timóteo. A primeira informação que nós vemos se diz respeito ao contexto. É importante que a gente pense sobre o contexto dessa carta. Talvez os irmãos já estejam cientes, mas nós iremos nos relembrar. Veja, é muito provável que a segunda carta de Paulo a Timóteo, ela tenha sido a última das cartas que Paulo escreveu. Algumas informações contidas nas epístolas, nas cartas pastorais, nos sugerem que essas cartas elas foram escritas durante o que pode ter sido a 4ª viagem missionária de Paulo. Justamente porque o capítulo 28 de Atos, se você observar, ele não conclui com a morte de Paulo. Mas veja, o capítulo 28 de Atos conclui com sua prisão em Roma. Paulo ele é preso a domicílio. Ele está em uma casa, mas ali ele está sob custódia de soldados de Roma. E mesmo assim, Atos 28, 31 vai dizer que Paulo pregava o reino de Deus e com toda a intrepidez, sem impedimento algum,
ensinando as coisas referentes ao Senhor Jesus Cristo. Então, após isso, o livro de Atos, um livro histórico, conclui, e nós não sabemos o que vem em seguida, nós não sabemos o que acontece depois. Então veja, um homem chamado Eusébio, um historiador da igreja do século IV, ele preservou a tradição que após a prisão domiciliar de Paulo em Roma, ele foi liberto dessa prisão. Então, após ele ser liberto, ele continua o seu trabalho missionário. Porém, em sua segunda viagem a Roma, não segunda viagem missionária, mas a sua segunda viagem a Roma e também última viagem, Paulo ele foi preso mais uma vez pelos romanos. Pela segunda vez, Paulo foi preso e foi martirizado, ele foi morto pelo imperador Nero. No entanto, antes mesmo de Paulo morrer, antes dele ser decapitado e morto por Nero, ele escreve essa segunda carta para Timóteo. Em sua segunda viagem a Roma, em sua segunda prisão em Roma, antes dele ser decapitado, Paulo ele escreve a segunda carta a Timóteo. E veja, nós não sabemos com precisão porque ele foi preso dessa segunda vez. Nós não sabemos onde ele foi preso em Roma. Mas nós podemos dizer, com base nesses textos, com base nessa carta, que o julgamento de Paulo ele estava para acontecer. Paulo ele sabia que ele seria condenado à morte. No capítulo 4, mais na frente, nós vemos Paulo dizer que ele vai ser oferecido por libação, uma expressão usada no Antigo Testamento, que mostra que ele seria condenado, que o tempo de sua partida estava chegando. E aí nós conhecemos aquele famoso texto, quando ele disse: combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé, no capítulo 4 dessa carta. Ou seja, é um contexto de prisão, é um contexto de morte, de tortura que Paulo está enfrentando quando ele escreve essa carta para Timóteo. Então veja, quando nós lermos essa carta de 2 Timóteo e quando nós ouvirmos os sermões que serão pregados, cada texto, cada parágrafo, João Calvino, em seu comentário, ele diz que vocês não imaginem Paulo escrevendo com uma pena e com uma tinta preta, como faziam naquela época. Mas imaginem todas as vezes que vocês lerem essa carta, nós devemos ter sempre em mente que Paulo está escrevendo com uma pena, sim, talvez em um papiro e um pergaminho, mas ele está escrevendo com o seu próprio sangue. Paulo está em uma situação difícil, uma situação de morte. Ele escreve com o seu próprio sangue, em uma masmorra sombria, em um cárcere, no subterrâneo de algum castelo, não se sabe, mas veja, o contexto de Paulo é esse. Todas as vezes que nós ouvirmos da pregação da palavra, nessa carta, guarde isso, lembre que Paulo está escrevendo com seu próprio sangue. Essa reflexão que Calvino traz para nós, para que a gente consiga agregar todo o conhecimento, por meio do Espírito Santo, nessa carta. Portanto, essa é a primeira informação que nós devemos nos lembrar e entender. Mas a segunda informação se diz respeito à autoria, e é nesse ponto que nós iremos nos deter. Obviamente, claramente, nós já podemos concluir que Paulo ele é o autor dessa carta a Timóteo. As saudações das duas cartas, tanto de 1 e 2 Timóteo, elas nos comprovam isso. Mas veja, diferentemente das outras cartas de Paulo, ele nos apresenta uma verdade importantíssima nessa introdução, que nós não encontramos em nenhuma outra saudação. Se você parar para observar, de Romanos a Filemon, ele traz uma expressão aqui que ele não usa em nenhuma outra carta. Ele diz, observe no versículo 1, Paulo, apóstolo de Cristo, pela vontade de Deus, de conformidade com a promessa da vida que está em Cristo Jesus. Paulo ele nos diz isso no versículo 1. E aqui ele nos apresenta duas credenciais a respeito de sua pessoa. Primeiramente, Paulo diz que ele é um apóstolo de Cristo. Se você observar, essa expressão sim, ele vai usar em todas as cartas. Ele é um apóstolo de Cristo, pela vontade de Deus, com exceção de 1 e 2 Tessalonicenses. E Tito, Paulo ele usa essa expressão, ele sauda os seus irmãos dizendo que é um apóstolo ou um servo de Deus. Ou seja, ele se apresenta como o representante oficial de Cristo Jesus. Não porque ele se autodesignou apóstolo, como nós vemos comumente hoje em dia, mas veja, porque ele foi investido, designado, ordenado de autoridade para tal comissão.
É por isso que ele destaca apóstolo de Cristo pela vontade de Deus, porque Deus o consagrou, Deus os escolheu. Ele foi testemunha ocular de Cristo Jesus. Esse é um dos requisitos, critérios que nós damos para aqueles que são apóstolos de Cristo. E veja, ainda que ele não passasse de um prisioneiro, ainda que ele não passasse de um condenado, de um servo, de um escravo de Cristo, e com sua humildade, Paulo reconhece isso, ser um servo de Deus, ele sabe que as suas palavras têm um respaldo divino. Paulo sabe que as suas palavras têm autoridade, porque ele é um apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade, pela capacitação de Deus. Então Paulo ele nos traz essa credencial. Agora, no que diz respeito à segunda expressão que Paulo usa nesse versículo 1, a segunda credencial, nós podemos dizer que ele faz ligação com o apostolado que ele exerce. Paulo ele diz, pela vontade de Deus, de conformidade com a promessa da vida que está em Cristo Jesus. Paulo, nós vemos Paulo enfatizar que ele exerce o apostolado pela vontade de Deus, mas isso está em harmonia com a promessa da vida que está em Cristo. Isso está em conformidade. Aquilo que ele exerce está em conformidade com a promessa do Senhor para a sua vida. E o que isso quer dizer, irmãos? Veja, significa que se não houvesse uma promessa, Paulo não seria apóstolo. Se não houvesse uma promessa da parte de Deus, não haveria um apóstolo designado pela vontade do Senhor para proclamar a mesma promessa da vida que está em Cristo. Ele foi ordenado pela vontade de Deus por causa dessa promessa, e ele prega também essa promessa. Por quê? Porque essa promessa, irmãos, é a garantia que nós vemos em Gênesis 3,15, o proto-evangelho. Quando a palavra de Deus nos diz, porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente, este te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar, uma promessa que mostra a redenção do Senhor em Cristo Jesus. Também é essa promessa que Paulo está falando, que nós vemos declaradamente no Salmo 16:11, quando o salmista diz, tu me farás ver os caminhos da vida, na tua presença há plenitude de alegria, na tua destra delícias perpetuamente. E é essa promessa que o salmista fala e que se encontra apenas na pessoa e na obra de Cristo Jesus. Porque ele mesmo diz, o Cristo diz em João capítulo 14, versículo 6, respondeu-lhe Jesus, eu sou o caminho e a verdade e a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. João 3,16, irmãos, um texto que nós conhecemos de cor, porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Ou seja, essa promessa que Paulo está fazendo referência é a promessa que lhe dá segurança, que lhe dá certeza, convicção da salvação e da vida eterna. Essa promessa que ele está falando, promessa da vida, não é a vida humana, mas é a vida eterna que está apenas em Cristo Jesus. Uma das funções dos apóstolos era proclamar a palavra de Deus no que diz respeito a essa promessa. Era pregar o Evangelho no que diz respeito também a essa promessa que está disponível apenas em Jesus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E certamente Paulo fez isso muito bem. Para a glória do Senhor, Paulo proclamou essa promessa. Mas veja, lembre do contexto, nesse momento, que nós pensamos como a primeira informação. É muito mais do que oportuno que Paulo agora não apenas esteja falando que proclama a promessa da vida eterna, mas veja, é muito mais que aceitável que ele tenha firmado toda a sua atenção na promessa da vida que está em Cristo, dentro do contexto que ele está inserido. A sua situação era desanimadora. Paulo ele não conseguia mais vislumbrar um ministério proveitoso. Nós vemos isso em alguns textos de suas cartas, em Filemão talvez, em Filipenses. A maioria de seus amigos já o haviam abandonado, como nós vamos ver no capítulo 4 da carta de Timóteo também. Paulo ele já havia sofrido das diversas formas possíveis que nós podemos imaginar. Portanto, ele pensar a respeito da promessa da vida lhe dá esperança, lhe dá convicção, lhe dá segurança, independente do que ele já sofreu e do que ele está inserido, do contexto que ele está inserido. Na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 11, versículos de 23 a 28, Paulo diz, em trabalho muito mais em aflições, em açoites, ele sofreu sem medida, ele diz, em perigos de morte, muitas vezes, 5 vezes,
Recebi dos judeus uma quarentena de açoites. Fui 3 vezes fustigado com varas. Uma vez eu fui apedrejado. Em naufrágio, 3 vezes. Uma noite e um dia passei na voragem do mar. Em jornadas, muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos entre patrícios, ou seja, os seus compatriotas, em perigos entre os gentios, em perigos na cidade, no deserto, no mar, entre os falsos irmãos, os falsos profetas, em trabalhos e fadigas. Paulo diz em vigílias, muitas vezes tive fome, tive sede, tive frio, tive nudez, além das coisas exteriores, ao que pesa sobre mim diariamente, a preocupação com todas as igrejas. Veja o contexto de Paulo, quando ele escreve aos Coríntios, e certamente, passando agora um filme em sua mente, naquela prisão, diante da morte, ele se lembra de todos esses momentos, mas mesmo assim, independente do sofrimento, Paulo se apega à palavra de Deus, que diz: a minha graça te basta, o meu poder te aperfeiçoa na fraqueza. Paulo, o poder do Senhor, irmãos, se aperfeiçoa na nossa fraqueza, porque é na fraqueza que Deus nos faz forte. Paulo, ele se encontrava em uma situação difícil, mas mesmo assim ele estava contente no Senhor. Ele era embaixador de Cristo. Ele sabia que o seu Deus cuidaria dele. Ele sabia que o seu destino não era incerto. Por quê? Porque a sua vida estava nas mãos do Deus que é fiel às suas promessas. E esse Deus da aliança, que fez uma promessa no Gênesis, que fez promessa com o seu povo e cumpriu a sua promessa em Cristo Jesus, é o Deus que Paulo serve, é o Deus que nós servimos. E que Paulo traz a convicção: sou apóstolo pela vontade de Deus, em harmonia com a promessa da vida que está em Cristo Jesus. Mesmo diante da morte, em prisão, Paulo tem a certeza de que Cristo é a ressurreição e a vida. E por isso, ainda que ele morra, ele viverá. Ainda que ele seja condenado fisicamente, ele está seguro na salvação em Cristo Jesus eternamente, porque Jesus triunfou sobre a morte. Jesus venceu sobre a morte, sobre o pecado. Ele triunfou sobre Satanás. Então, ainda que Paulo feche os olhos nessa vida, ele sabe que os seus olhos abrirão na glória com o Pai. Para Paulo, viver é Cristo e o morrer é lucro, como ele diz em Filipenses 1:21, de modo que não haviam motivos para ele temer. Independentemente de tudo que ele enfrentou, ele deveria apenas confiar e descansar nos braços do Pai. E ele cumpre isso muito bem, irmãos, porque ele pode ter a certeza, ele pode ter a segurança na promessa da vida que está em Cristo Jesus nosso Senhor. Ele sabia que ele poderia ter essa certeza da salvação, certeza que cada um de nós também podemos ter. Quando nós lemos a palavra de Deus, nós devemos olhar para as nossas vidas, perceber o quão miseráveis nós somos, olhar o pecado que há em nós e saber que, independente das circunstâncias, Deus, ele nos dá a segurança da salvação. É por isso que no versículo 2, Paulo conclui a sua saudação, nos trazendo uma terceira informação a respeito do seu destinatário, o que já também fica óbvio, irmãos. Paulo afirma que essa carta tem como destinatário o próprio Timóteo, a quem ele tem muito carinho, a quem ele considera como querido, como amado filho. Veja o que ele diz no versículo 2: ao amado filho Timóteo, graça, misericórdia e paz da parte do nosso Deus, do nosso Cristo Jesus, nosso Senhor. Ele tinha carinho. Timóteo, ele não era um filho de sangue. Paulo, ele não tinha descendentes conhecidos, mas ele identifica Timóteo como um amigo, como um companheiro de trabalho. Timóteo era um jovem pastor da igreja de Éfeso, e ele o considera como seu amado filho espiritual, assim como ele diz em sua primeira carta, em sua saudação a Timóteo, verdadeiro filho na fé. Agora ele diz a Timóteo: amado filho, meu querido filho. Por quê? Porque o seu intuito é fortalecer Timóteo, o seu intuito é trazer essa segurança para Timóteo, é motivar Timóteo em seu ministério. Ele está morrendo, mas ele se recorda de Timóteo, como nós iremos ver à noite. E ele traz uma palavra de ânimo para Timóteo. E a este querido filho, Paulo saúda dizendo: graça, misericórdia
e paz, uma saudação sincera e verdadeira, que demonstra a graça como o perdão imerecido do Senhor, o favor imerecido do Senhor, que demonstra a misericórdia como o afeto de alguém para alguém que está necessitado, e que demonstra a paz pela consciência que Paulo tinha tranquila de ter sido reconciliado com Deus pela obra consumada por Cristo. É isso que Paulo quer dizer com essa saudação. Portanto, é nesse contexto de dor, de prisão, de morte, mas veja também um contexto de esperança, de segurança, de vida eterna em Cristo Jesus, que Paulo escreve para Timóteo, a fim de lhe incentivar em seu ministério e ainda de lhe pedir uma última visita. Paulo também adianta aqui nos próximos versículos o seu pedido para que Timóteo o visite em Roma, antes mesmo dele morrer. Mas veja, irmãos, no que diz respeito a nós, ao lermos a saudação de Paulo aqui, esses 2 versículos, e nos depararmos com essas verdades que foram apresentadas, nós podemos trazer algumas conclusões para nossas vidas. Em primeiro lugar, nós podemos concluir que todo aquele que morre, que perde a sua vida em conformidade, em harmonia com a promessa de vida que está em Cristo Jesus, pode ter a mesma certeza e a mesma segurança que o apóstolo Paulo tem. Nós podemos olhar para o sofrimento e saber que um dia a dor irá acabar. Nós podemos olhar para o dia de angústia e saber que Deus é refúgio, fortaleza, socorro bem presente nas tribulações, como Paulo fez. Nós podemos olhar para o pecado e saber que nossos pecados foram perdoados pelo sangue de Cristo, pelo sacrifício de Cristo Jesus. Nós podemos olhar para os erros e saber que temos um Deus que nos ama e por isso Ele nos corrige, nos disciplina. Nós podemos olhar para esse mundo vil que jaz no maligno e ter a certeza que um dia o Senhor Jesus, o nosso Deus, Ele virá para julgar o mundo com justiça. E principalmente, irmãos, nós podemos olhar para a morte, nós podemos olhar para o luto e nós podemos ter a esperança, a certeza, o consolo, o conforto em nossos corações de que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. As nossas vidas estão nas mãos do Todo-Poderoso. E é exatamente essa segurança que Paulo manifesta, nos apresenta e nos confronta. Muitas vezes nós nos esquecemos disso. Paulo dirige as suas palavras para Timóteo, mas cada um de nós podemos olhar para a promessa da vida que está no Senhor. Nós podemos prosseguir para o alvo, olhando firmemente no autor e consumador da nossa fé. Ainda que a morte esteja diante de nós, irmãos, ainda que a enfermidade ela bata em nossa porta, que um acidente nos pegue de surpresa, que nós fiquemos enlutados, que a perseguição seja ferrenha, e pode ter certeza, ela está começando e ela irá piorar. As nossas vidas estão seguras nas mãos do Senhor. O Deus que cumpriu a sua promessa, o Deus que cumpriu a vida eterna em Cristo Jesus, porque é nele que nós temos a vida. É por meio dele, por meio de sua graça e de sua misericórdia, que nós podemos ter a certeza da salvação e da vida eterna. Agora, em segundo lugar, por outro lado, para aqueles que morrem em desarmonia com essa promessa que foi refletida aqui no texto, que Paulo está falando, aqueles que morrem sem Cristo, você não pode ter essa certeza e essa segurança da salvação. Pelo contrário, a certeza que você tem, com base na palavra de Deus, é que sua vida está debaixo da ira santa e da justiça do Senhor, por causa dos seus próprios pecados. Então, se a morte estiver diante de você, se a enfermidade bater diante de sua porta, se os seus pecados envelhecerem os seus ossos, e todos os dias você gemer de dor e vazio no coração, a mão do Senhor tem pesado sobre sua vida e o seu destino final será a morte eterna. É isso que a palavra de Deus nos diz. Portanto, diante de Deus, o que Paulo quer dizer aqui para você que talvez ainda não está em conformidade com a promessa de vida, é confessar os seus pecados, é se arrepender de suas iniquidades, é se render a Cristo Jesus, o único que pela vontade de Deus pode lhe conceder a promessa da vida eterna em Cristo Jesus. Paulo nos diz em Romanos 10, versículo 9, se confessares com tua boca
que Cristo é Senhor e creres em seu coração que Ele ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. Portanto, você pode responder as perguntas positivamente que foram feitas no começo. Você pode dizer sim, eu tenho certeza da minha salvação. Eu tenho convicção da vida eterna, independente do que sobrevier para a minha vida, independente do que acontecer, de qual contexto eu estiver inserido. A minha vida está nas mãos do soberano Deus, do Deus vivo e verdadeiro. E eu posso confiar, porque a palavra de Deus diz que serei salvo. Todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Paulo ele nos traz essa reflexão, nos traz essa exortação nesse texto, a fim de que nós possamos glorificar ao Senhor, louvar o seu nome e colocar isso em prática em nossas vidas, dia após dia, pregando aos nossos corações de que em Cristo nós podemos ter a segurança da promessa de vida. Que Ele, pois, nos abençoe, irmãos. Que Ele continue a nos usar, a falar aos nossos corações e aplicar, edificar essas verdades em nossas vidas. Fique de pé, vamos orar ao Senhor e concluir o culto a Deus, por favor. Pai amado, nós louvamos ao Teu precioso nome. Agradecemos porque nesses 2 versículos nós podemos ouvir a Tua voz falando de maneira bela aos nossos corações e aos nossos ouvidos. Nós podemos ver em uma saudação a beleza da Tua Escritura Sagrada. Ó Pai, nós podemos ver que a Tua palavra ela é viva, ela é eficaz e ela nos ensina por meio da vida de um homem que foi usado e escolhido pelo Senhor. Assim como ele expressou de que por causa de sua promessa, por causa da fidelidade do Senhor a si mesmo, a sua palavra, que não muda, que não erra, e que se cumpre, se cumpriu em Cristo, nós podemos hoje, assim como Paulo, ter essa segurança de vida eterna. Por mais que sejamos filhos do Senhor, nós devemos ouvir da Tua voz essa verdade. Paulo aqui ele está falando não para descrente, mas aqui ele está falando para o seu filho amado Timóteo. Aqui ele está falando para um pastor, um jovem pastor de uma igreja que vai proclamar também essa verdade. Então nós entendemos e guardamos em nossos corações que mesmo sendo filhos do Senhor, o povo de Deus, nós devemos entender que a nossa vida está segura no Senhor. Nós podemos crer na perseverança dos santos, de que independente do que aconteça, não há nada que possa nos tirar das mãos do Senhor, nada nos separará do amor de Cristo Jesus, nada nos separará do Senhor, porque não há nada que possa nos arrebatar da mão do nosso Deus. Nós te agradecemos, Senhor, por isso, nós te louvamos por isso, e diante das dificuldades, enfermidades, diante do luto, diante da morte, diante dos queridos, ou até mesmo de nossa morte, nós podemos antes disso descansar no Senhor. Nós podemos olhar para o Senhor, olhar para a cruz, olhar para Cristo, autor e consumador da nossa fé, como foi muito falado aqui hoje, de que a nossa fé está segura em Ti, de que nós podemos fechar os olhos nesse mundo, se partirmos hoje, agora, quer seja quando for, nós podemos descansar em paz, porque Cristo ressuscitou. Nós iremos em espírito para o Pai, e um dia o nosso corpo será glorificado, ressuscitado, e viverá eternamente na glória com o Senhor. Essa é a nossa esperança, essa é a nossa fé. Tua palavra diz, se Cristo não ressuscitou dos mortos, comamos e bebamos, que amanhã morreremos. E essa é uma verdade, ó Deus, que deve ecoar em nossas vidas, não apenas para nos trazer temor, porque se Cristo voltar hoje, e muitos morrerem sem o Senhor, irão perecer no inferno, na condenação que o Senhor os elegeu. No entanto, se morrermos hoje, na certeza de que sim, o Senhor ressuscitou, na certeza de que sim, nós podemos ter a certeza, a segurança de que Cristo ressuscitou dentre os mortos, um dia nós também ressuscitaremos, nós morreremos, mas a nossa vida está segura em suas mãos. O Senhor é o nosso autor, nosso Criador, aquele que governa, aquele que rege cada um de nós.
Nós te agradecemos, ó Deus, e te louvamos por tua palavra preciosa. Te agradecemos por esse culto que foi prestado ao Senhor. Te agradecemos porque nós podemos te adorar e olhar para Cristo Jesus, para o teu Filho amado. É no nome dele que nós oramos. Leva-nos em paz para as nossas casas. Ainda nós possamos ter aqui um momento de escola bíblica dominical, aprendendo de sua palavra, glorificando ao seu nome também. Oramos assim então, pelo nome de Cristo. Amém. Poder sentar, irmãos? Na verdade, apenas concluindo já aqui o culto, a informação apenas sobre a escola bíblica dominical. Teremos a classe de integração hoje com Dário.